Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, 2h45 da manhã, da madrugada, né? Eu queria contar para meus irmãos aqui mais uma experiência que eu tive com Deus de quinta para sexta. E eu queria estar passando aqui, dividindo com meus irmãos. Queria falar acerca de algo que aconteceu comigo. Quinta-feira à noite, eu estava pescando, eu e meu filho, o Flávio. Tem 5 anos de idade ele. Aí começamos a pescar. De repente ele começou a falar assim comigo: pai, eu vi passar um vulto ali. Eu falei: pai, para com isso, vamos ficar pescando. Fica quietinho aí. Passou de novo, pai. Eu falei: rapaz, já que você começou com isso, vamos embora. Só que um tempo atrás um pastor, amigo meu, me ligou e falou que Deus ia começar a usar ele já pequeno. Já que ele começou a ver esses vultos, eu peguei e me retirei da lagoa, deixei os anzol lá e vim embora para casa. Aí quando foi de madrugada, Deus me deu uma visão, arrancou meu espírito. Mas antes de eu contar essa visão, para a edificação da igreja, eu vou deixar uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos e depois, conforme eu for contando a visão, eu vou explicando. Amém? Olha o que a palavra diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Isso quer dizer o quê? Qual era o costume de Paulo? Era aonde tivesse uma sinagoga, ele parar, prestar atenção e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Paulo ele foi instruído segundo a lei, aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Quem dera que Deus levantasse homens espirituais que fizeram teologia, que foram ensinados, mas que falasse das coisas espirituais. Tomara que Deus começasse a levantar esses homens. Amém? E Paulo, exatamente naquela época, era praticamente um doutor, conhecedor da lei. E Paulo tinha por costume de passar nos lugares, nas sinagogas, e observar conforme as escrituras tinham sido pregadas. Paulo não ia ali para disputar por soberbo, mas a intenção de Paulo era entrar no meio do povo e pregar o evangelho de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Amém? E olha o que a palavra diz aqui. Expondo demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, a este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, juntaram-se com Paulo e Sila e também uma multidão de gregos e religiosos, não poucas mulheres principais, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja. Tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, juntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Gesso, procuraram tirar para junto do povo. E não os achando, trouxeram Gesso alguns à presença dos magistrados da cidade, clamando a estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Por que a Bíblia diz assaltando? Eles foram para roubar a casa de Gesso? Não. Eles entraram como se fosse um assaltante, tomaram Gesso à força, por não achar Paulo ali naquele lugar, nem Sila, nem Timóteo, levaram ao magistrado dizendo que eles estavam alvoroçando a cidade. Mas você vê que a Bíblia diz aqui que eles eram invejosos, eles eram perversos e vadios, homens que contendem contra o Evangelho de Jesus Cristo. São considerados perversos, vadios e invejosos.
Aí, olha o que a palavra diz aqui, ó. Já no versículo 15. E acompanhavam Paulo e levaram até Atenas, recebendo ordem para Silas e Timóteo que fosse ter com ele o mais depressa possível. Partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria, de sorte que disputavam na sinagoga os judeus, os religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam, e alguns filósofos, epicúreos e etóicos, contendiam com eles, e uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus a ressurreição. Você vê que ali existiam judeus conhecedores da lei? Sim. Existiam religiosos? Sim. Mas você vê que eles contendiam. Eles disputavam, mas eram com contenda. A intenção deles não era passar o evangelho de Jesus Cristo segundo as escrituras, mas segundo o seu próprio conhecimento humano. E hoje isso tem no meio da igreja? Existe isso? Sim. Quantos estão no meio da igreja de qualquer jeito, mas querem passar um evangelho de inveja, vaidade e distorcido das escrituras? É aqui nesse ponto que começa a visão que Deus me deu. Quando o meu filho falou que estava vendo vulto na beira da lagoa, e eu senti no coração de vir para casa, quando foi de madrugada, o Espírito do Senhor me tira e me leva num lugar onde eu via vários bonecos, várias estatuetas, e ali eu via aquelas estatuetas conversando uma com as outras. Você vê que Paulo aqui, o espírito de Paulo se comoveu pela idolatria que existia em Atenas. Ali na Grécia, naqueles lugares ali, onde Paulo passava. Mas ali tinha um povo, os bereanos de Bereia, que tudo que Paulo fazia, eles iam para ver se estava escrito nas escrituras. O que está matando hoje o povo de Deus é isso. Quantos têm trago uma palavra, mas eles trazem uma palavra e o povo esquece de ir ali ver se aquela pessoa que está lá em cima do púlpito pregando, se ela está de acordo com a palavra. Então vamos lá. A minha visão ela foi assim. O Espírito de Deus me levou dentro de uma casa grande, como se fosse um mausoléu, igual aquelas casas desses filmes de Conde Drácula. E ali eu vi as imagens conversando uma com a outra. E eu olhando aquilo, tudo espírito maligno. Estatuetas, boneco de tudo enquanto é tipo. E no meio daquilo, o Espírito Santo me dava uma autoridade a eu e a minha esposa para a gente quebrando a cabeça dos bonecos. Quando a gente quebrava a cabeça daqueles bonecos, saiu uma nuvem negra, aqueles espíritos malignos iam saindo de dentro daqueles bonecos, aquelas legiões de demônios que estavam ali dentro. Aí o que acontecia? Aquilo me vinha na minha mente e falava, eu tenho que avisar isso às pessoas. Quando eu saía ali para poder avisar as pessoas, eu via um leão, e era me dado o discernimento, o leão de Nemeia. Se você for ver, isso é uma mitologia grega. Por que eu li ali Paulo falando acerca da idolatria de Atena, lá dos gregos? Eu li essa passagem porque foi exatamente o que Deus me deu. Eu via o leão de Nemeia, um principado, chefe de legiões e legiões de demônio. E Deus me revelou quantas coisas. E você sabe a quem ele representa? O Simba, o rei, do filme O Rei Leão. Quantos pastores estão em cima do altar, estão fazendo referências de desenhos, de filmes que não tem nada a ver com o Evangelho.
me desculpe o que eu vou falar agora. Se você não se contenta com a sã palavra, em pregar Jesus Cristo crucificado, igual Paulo entrou no meio dos gregos, mas você tem misturado idolatria no meio da palavra de Deus para fazer um segmento de exemplo, você tem dado ouvido a doutrinas de demônios. Esse leão de Nemé, ele é representado aqui no nosso Brasil pelo filme do Rei Leão, aonde muitos pastores, igual eu já vi um pastor aí pregando, falando que Simba, quando o pai dele morreu, ele foi na água, beber água, e ali ele viu, lembrou da imagem do pai dele, porque ele não tinha perdido. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Não precisa eu sair da Escritura para nos lembrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus e dar ouvido a doutrinas de demônio. Paulo veio pregando isso aqui em Atenas, para os gregos. Paulo veio explicando, eu vim pregar a vós, usou o que eles tinham lá para poder pregar Jesus Cristo crucificado, e Paulo começa a dizer aqui, ó, e de uma só vez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinado tempo, já dante ordenado, e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tanteando e pudesse achar, ainda que não estivesse longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, e sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou pedra esculpida por artifício e imagem de dois homens. Você vê que Paulo aqui, ele prega de uma forma para o povo de Atenas que não assemelhasse o Criador dos céus e da terra a Jesus Cristo com a imagem de ouro, pedra ou barro. Aí quando você pega, dá exemplo do Simba na igreja, pregando, o que Paulo veio pregando, você está despregando. Foi exatamente o que foi me revelado. O leão de Memeia. Pesquise sobre ele. A mitologia grega fala que ele foi um leão que vivia na lua e foi lançado na terra. O único que viveu nos céus e foi lançado na terra foi Satanás. E ele tem nos apresentado as suas doutrinas, os seus demônios, entrando nos púlpitos da igreja. Meu Deus do céu, enquanto a criança de 5 anos, Deus revelou aquele espírito, aquela nuvem ali passando, eu fico com vergonha. Enquanto Deus está revelando as criancinhas, quantos estão atrás de altar, cantando todo dia, pregando a palavra de Deus e não tem um discernimento de espírito, isso é uma vergonha. Aí vamos lá, o que aconteceu ali? E quando eu vi aquele leão de Memé, eu tive o discernimento. Ele representa o mesmo Simba que está dentro das televisões, está na internet, e pastores estão pregando usando o exemplo dele. Está repreendido em nome de Jesus. E eu fui mais adiante. Quando eu falei na visão espiritual, eu tenho que avisar as pessoas que eu saí correndo, foi me dado na visão, apareceu uma senhora, e eu perguntava, ela, tem alguém na sua casa que essa legião de demônio pode entrar? Ela falou comigo, tem sim, a minha nora e meu genro. Quando eu fui ver quem era a nora e o genro dela estava com o cabelo grande, lisinho na chapinha, de camiseta e bermuda. Olha só que mistério. Quando eu perguntei a visão espiritual, em quem essas legiões de demônio pode entrar aqui? Ela falava, no meu filho e na minha nora. Eu olhava, o filho dela com o cabelo lisinho, na chapinha, com o cabelo grande,
de camiseta e bermuda. E quando eu olhava a filha dela de calça, com o cabelo na chapinha, lisinho. Aí você vai me falar que chapinha no cabelo, alisar o cabelo, pintar o cabelo, não é pecado. Mas eu te falo, é pecado. E quando eu olhei para aquele demônio, para o leão de Memeia, aquele espírito, ele estava com o pelo exatamente igual aquelas pessoas que estavam com o cabelo alisado na chapinha. Aí você me fala, mas por que tu viu, irmão, o marido com o cabelo igual à esposa? Vamos lá. 1 Timóteo 5:30. Aos Efésios 5:30. Olha o que a Bíblia diz. Aos Efésios, que o Paulo escreveu à igreja de Efésio, capítulo 5, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, isso quer dizer o corpo de Cristo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencia o seu marido. Você vê que eles estavam no mesmo espírito. Porque, meus irmãos, hoje é mais fácil alguém que não é crente, que segue outro segmento, dentro de outras igrejas, outro ministério, carregar alguém para andar segundo outro espírito, do que aquela pessoa trazer ela para dentro do segmento da sã doutrina. Você vê que a própria Bíblia diz aqui, deixará o homem, pai e mãe, unirá a sua mulher, e juntos serão uma só carne. Você vê que quando o pecado alcança Eva, alcançou também Adão. Quando Satanás entra na serpente para enganar Eva. Aí vamos lá em 1 Reis, capítulo 11. Por que Deus ele dá ordem quando o povo de Deus sai do Egito e o anjo vem a Boquim no capítulo 2 de Juízes, para que o povo não desse em casamento e não se casasse e não andasse segundo o costume do povo da terra de Canaã. Porque ali o povo andava segundo o costume de deuses estranhos. E quando Paulo chega na Grécia, em Atenas, que Paulo entra pregando o evangelho, ele vê a cidade cheia de idolatria, o povo carregado de idolatria, não somente dentro do templo, mas a maneira que eles andavam. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Reis 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Por que isso quer dizer mulheres estranhas? São mulheres que não são reconhecidas por Deus. São mulheres que estão assumindo nossos púlpitos hoje de uma tal forma, com a vaidade, e na verdade ela está ali produzindo corrupção dentro da obra de Deus. Isso vai te custar um preço muito grande, meu amigo, meu irmão pastor. Vai te custar um preço muito grande, porque todos os dias Deus tem dado algo diferente da parte dele para a gente poder falar. E muitos não têm crido. E olha o que a palavra diz. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, Moabitas e Amonita, Edomita, Sidonita e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e a elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir a seus deuses. E esta se uniu a Salomão. Acontece o que Paulo falou e o que Deus falou lá no princípio. Deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e juntos serão uma só carne. Isso quer dizer que vai estar unido com ela
E tudo que acontecer entre o casamento, a vida do casal, vai ter vai ter uma influência, seja boa ou seja maligna. Basta o pecado de um dos dois. Amém? E olha o que a Bíblia diz aqui. E tinha 700 mulheres, princesa, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Existiu algum homem mais sábio do que Salomão? Que Deus deu sabedoria, grandeza? Nem a sabedoria de Salomão. Você imagina a sabedoria de Salomão, que Salomão tinha, que era maior do que qualquer homem na face da terra, que Deus prometeu antes dele não ia ter ninguém, nem depois. Você vê que quando ele perverte a palavra de Deus, o coração dele é corrompido, segundo a outros deuses. E foi exatamente o que Deus me mostrou ali. Aí você vai me perguntar, muitas das vezes, tem irmã dentro da igreja que tem andado segundo a espírito maligno? Ah, deu um câncer na minha cabeça. Depois quer jogar em cima. Não, Jesus cura, mas está em pecado. Chapinha na cabeça é pecado. Mexer no véu que Deus pôs sobre a cabeça da mulher é pecado. Aí quer dizer, fulana está com depressão. Vai viver com depressão. Você viu o que eu perguntei àquela mulher na visão espiritual? Em quem essas legiões de demônio podem entrar? Aí você vê que na visão espiritual tem a minha nora e tem o meu filho e a minha nora. Mas como que ele estava? Camiseta, bermuda, cabelo na chapinha. Como que a mulher estava? Cabelo na chapinha e calça. Andando segundo o mundo. E está aqui, segundo a outras nações. Aí olha o que a Bíblia diz. Porque sucedeu que no tempo da velhice Salomão e suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. Seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Você vê que o coração de Salomão pervertendo, existe qualquer um que perverte a Escritura, o coração não é perfeito diante de Deus. Porque Salomão andou seguimento de Astarote, a deusa dos Sidônios, em seguimento a Milcom, abominação dos Amomitas. E assim fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou a seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou um alto a Queimós, a abominação dos Moabitas. E sobre o monte está diante de Jerusalém a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, aos quais queimavam incenso sacrificados aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviar o seu coração do Senhor, seu Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que ouviste em ti, que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino, e te darei a teu servo. Você vê que a todo momento a Bíblia faz referência de reino. Você vê que se nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos que manter uma postura segundo as ordenanças e os estatutos do reino de Deus. Aí vamos lá. Na visão, depois que eu falei, vou correr e contar às pessoas, que eu vi o leão estava com o pelo igual o cabelo daquelas pessoas, me apareceu um cachorro, pastor alemão manto negro, querendo me atacar. E aquele cachorro, quando partiu para dentro de mim, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Nisso que eu falei, está repreendido, ele saiu fora. Sabe o que eu entendi? Aquelas legiões de demônio não entram só em quem está com o cabelo na chapinha, na vaidade, andando de camisa, de bermuda, andando igual o mundo, de calça, mulheres de calça, mas ela entra em animais para causar
acidente, igual muitos acontecimentos têm tido tem aí estado na internet, tem passado na televisão, nós tem visto. Hoje eu entendo quando Deus virou para Adão no paraíso e falou: por vossa causa a terra se tornou maldita. Maldita como? A ponto de um animal ter que atacar o outro para sobreviver. Algo que no paraíso não tinha morte, foi quando a morte entrou no paraíso. Algo que os animais, era nós que tínhamos autoridade para dominar eles, sem sofrer dano. Hoje, sobe espíritos malignos do inferno, igual foi me dado, apareceu esse cachorro pastor alemão, manto negro, para me atacar. Hoje sobe. E olha o que Deus me revelou. Que esse leão de Memeia, que é da mitologia grega, ele é um chefe dessas legiões. E quando aquele cachorro, pastor manto negro, eu repreendia ele, que ele saía, eu saía correndo na visão espiritual, e eu olhava o céu, estava como um sol claro, um dia bonito, e aquela nuvem negra vinha tum, 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 tomando por cima da minha cabeça, e eu correndo. Quando eu começava a correr, em vez de eu ir para frente, eu começava a ser puxado para trás, como se fosse um imã, para mim não abrir a minha boca e falar. Isso aqui meu empolou, parecia que eu estava com algo aqui em mim, que não deixava eu falar. E eu correndo, eu comecei a clamar: o sangue de Jesus está repreendido, está repreendido. Eu orei a Deus, falei: Senhor, envia o anjo Miguel, o anjo Gabriel, o anjo Rafael para me ajudar. Envia legiões de anjo aqui para guerrear em meu favor. E quando eu comecei a pedir a Deus para enviar Gabriel, Miguel e Rafael e os anjos que andam com eles, e eu correndo, eu comecei a tomar força para poder sair daquela situação. Aí você vê que em 1 Reis o coração de Salomão foi inclinado segundo a outros deuses, porque ele se uniu a mulheres que eram estranhas e que a palavra de Deus, ela proíbe. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus tem o Espírito do mundo. E se eu não tenho o Espírito de Deus, quem está atuando em mim é o Espírito do mundo. Aí você vê que Deus me revelou a legião de demônios. Por que eu ia quebrando as cabecinhas daqueles demônios e ia saindo os espíritos? Aqueles demônios, você vê que subia. E ali a guerra começou a se estender de uma tal forma, a ponto de eu sair daquela visão, eu com isso aqui, ó, me sentindo mal. Eu chamei a minha esposa e falei: ó, vamos orar. Ela falou: por que aconteceu isso? Tive uma visão agora assim, 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 acerca do Flávio, estava me falando ontem. Aí levantamos, oramos, começamos a orar em voz alta, dentro de casa. E geralmente todos os meus vídeos eu só faço quando Deus me dá algo da parte dele, para mim poder falar. Olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 4. Olha aqui o que a Bíblia fala, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando Paulo chega em Atenas, na cidade dos gregos, na Grécia, aos bereanos, em Bereia, Paulo vê tudo aquilo ali tomado, a idolatria. O povo andava segundo a doutrina de ídolos. Você vê que logo após aquilo ali, Paulo escreve essa carta a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A visão que eu tive foi espiritual? A Bíblia está dizendo que o Espírito diz o quê? Expressamente, claramente. E as escrituras que falam sobre isso. Se eu estivesse falando de mim mesmo, eu, Flávio,
A minha palavra não tem valor nenhum se não tiver reverenciado, direcionado pelo Espírito de Deus. Olha aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tem pessoas que falam que chapinha no cabelo não tem nada a ver, não é vaidade. Eu falo que é vaidade, é pecado. Você está andando segundo doutrina de demônio. Você não está doutrinado pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Salomão, em 1 Reis, capítulo 11, ele andou segundo o Espírito de Deus? Não. Mas ele andou segundo o seu coração e fez abominações, se unindo segundo a outras pessoas, a outros segmentos. Meus irmãos, eu devo ser igual Paulo. Paulo se introduziu no meio dos gregos, em Atenas, sim, mas para pregar Jesus Cristo crucificado e ensinar as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, para poder ensinar o povo, comandar diante de Deus como servir a Deus de corpo, alma e espírito. Se tu falar que Deus quer só o coração, eu falo para você que tu é um mentiroso. Deus quer alma, corpo e espírito. Quando a Bíblia diz qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a tua força. E qual é o segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O bem que eu quero para mim, o reino de Deus que eu quero alcançar, eu tenho que querer para o meu próximo. Amém? Só que tem uma coisa, eu não sou obrigado a concordar com o teu pecado. Eu não sou obrigado a concordar com a tua desobediência. Então, eu vou ser, aleluia, glória a Deus, vai haver algumas circunstâncias que muitas pessoas não vão aceitar. Nada acontece sem que seja permissão de Deus. Mas uma coisa eu sei, aquele que tem o Espírito de Deus, o espírito das trevas não fica perto dele. Vai haver choque, a ponto de quê? Que o espírito das trevas a todo momento vai tentar corromper os bons costumes, que é o princípio da sabedoria, que é o temor e o tremor. Se eu tenho o princípio da sabedoria, o bom costume, que eu temo a Deus, eu guardo a palavra e os mandamentos. Olha o que a Bíblia diz. Pela hipocrisia dos homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Você vê que aqui está dizendo, o que é usar com ação de graça? Eu pegar as coisas que estão no mundo, apresentar para a igreja de Jesus Cristo com ações de graça, a fim que o povo, aqui tem Deus. Não, Deus está em todas as religiões. Mentira, isso é mentira. Mentira, a própria Bíblia está falando, ó, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, querendo dar ação de graça a Deus, uma coisa que Deus reprovou. Se tu sobe num púlpito, num altar, tu quer trazer mensagem, tu não concorda com a palavra de Deus, tu quer trazer mensagem do Rei Leão, do Simba para dentro do altar da igreja, você está em pecado. Se tu morrer ali, infartar, morrer, tu me desculpe. Mas a legião de demônio que Deus me revelou, que o leão de Memeia, ele é apresentado aqui no Brasil, no filme do Rei Leão, me desculpe, mas tu vai descer de cabeça para baixo para o inferno, se Cristo não tiver misericórdia da tua vida. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos lá. Toda a criação de Deus ela é boa.
Aí tu vai falar, não, mas eu sou bom, ando assim, eu sou. Não. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Para isso, a regra da santificação, cumprimento, aqui ó, das escrituras. Se não tem cumprimento das escrituras, eu corrompo, me desculpa, meu irmão, mas eu não estou santificado. Tá aqui. Se tu falar, não, eu vou lá, eu oro, eu jejuo, mas você não é cumpridor das regras do manual de vida que é dos cristãos, você não é santificado. Porque pela palavra de Deus, isso quer dizer o que é escritura, e pela oração é santificado. Amém? Então, meus irmãos, vamos vigiar, porque Satanás ele não está brincando, e nesses últimos dias, o diabo ele vai atacar as igrejas cada vez mais e mais. Eu lembro que um tempo atrás eu estava aqui em casa e o Espírito Santo de Deus falou comigo, cuidado, Satanás vai enviar várias pessoas até a tua igreja para poder corromper a doutrina da igreja. E eu tenho procurado manter. Amém? E tenho passado as minhas experiências que Deus tem me dado para que possa cooperar para o Evangelho de Jesus Cristo, para que possa cooperar para o reino de Deus. Mas, infelizmente, a própria Bíblia diz que expressamente o Espírito diz que alguns apostatarão da fé. Vai ter gente que vai ver esse vídeo por causa de estar apostado da fé, apostado, ele vai não vai querer crer, vai fazer pouco caso. Chapinha é pecado, calça na mulher é pecado, camiseta, bermuda. Se o homem casa com uma mulher que ela não anda segundo as regras da palavra, ainda que ele ande na doutrina de Deus, o coração dele vai ser corrompido, vai ser uma prova danada. Me perdoa, meus irmãos, mas a própria palavra de Deus diz, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que Paulo, quando chega aqui, aleluia, glória a Deus, olha o que Paulo aqui em Atos do Apóstolo, Olha aqui, não existe outro evangelho. Esse evangelho de prosperidade que está pregando aí é um evangelho mentiroso. Olha o que a Bíblia diz, não existe outro evangelho que não seja arrependimento dos pecados e mudança do caráter. Olha o que a Bíblia diz. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois sua geração, não havemos de cuidar que a divindade não seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício de imaginação de homens. Você vê que Deus ele não pode ser comparado a nada nessa terra por artifício da minha imaginação. Eu não vou comparar Deus, Jesus, ou a mensagem da palavra com algo que passa na televisão, com algo que passa num filme. Não. Tu vê que aqui a própria palavra de Deus condena. Foi Paulo, em Atos dos Apóstolos, que fala sobre isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se arrepende, meu irmão. Se arrepende. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com a justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Qual foi a certeza? Que um dia o julgamento de Deus virá sobre a terra, quando Jesus Cristo morre, 3 dias e 3 noites no céu, no seio da terra,
prega aos espíritos encarcerados, ressuscita e durante 40 dias pregando o evangelho e aparecendo aos seus discípulos. Depois é levado ao céu e está à destra do Pai. Esse é o varão. Porquanto tem determinado que um dia, que com a justiça há de julgar o mundo, e por meio do varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aqui. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarnecia e outros diziam acerca disso, ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, todavia, chegando alguns varões a eles, creram. Entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e sua mulher por nome de Damares, e com ele outros. Você vê que Paulo saiu do meio dos incrédulos e foi para o meio daqueles que creram. Amém? Se você quer ver, é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 1 ao 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15 ao 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 ao 33. Está aí, está nas Escrituras. Se a minha imaginação, ela não pode comparar a divindade de Deus com algo que é terreno. Eu tenho que dar testemunho de experiências que eu tenho recebido no meu dia a dia, no decorrer da minha vida, na minha caminhada no Evangelho. Por isso que Paulo diz o quê? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém? Espero que todos vocês possam combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus. E que esse testemunho, esse pedacinho, o título desse vídeo, eu vou colocar Revelação do Espírito Santo. O principado da chapinha. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.